pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo que eu já fiz no canal, mas eu quero atualizar os valores para vocês e contar tudo direitinho, toda essa história de quanto custa viver em Portugal. Muitas pessoas têm curiosidades, isso varia muito de estilo de vida, mas eu quero contar aqui para vocês mais ou menos a minha vida, o meu estilo, a minha vivência. Então aqui nesse vídeo são minhas experiências. Se você tem alguma experiência diferente da minha e quiser deixar aqui abaixo nos comentários, pode ficar à vontade. Aqui é mesmo pra gente bater um papo, conversar e trocar experiências, tá certo? Bom, fiz uma colinha aqui pra não esquecer de nada e falar tudo pra vocês. Então vamos começar. Primeira coisa que eu quero esclarecer pra vocês é o salário mínimo aqui em Portugal. O salário mínimo em Portugal é 600 euros. E o que eu vou estar falando aqui entre valores é para uma casa de 2 pessoas, no caso eu e meu marido, tá bem? Só para vocês se situarem dos termos que eu vou usar nesse vídeo, aluguel aqui chama arrendamento. E por exemplo, se você quiser uma casa com 1 quarto, 2 quartos, aqui eles se referem como T1, T2. Então tudo que é T1 é 1 quarto, tudo que é T2 são 2 quartos, T3, 3 quartos e assim sucessivamente. Só para vocês não ficarem tão perdidos no vídeo e saber do que eu estou falando. Então vamos começar. Eu pesquisei várias casas aqui em Coimbra, que é uma região também não muito barato. É mais barato do que Porto e Lisboa, mas não é uma região tão barata. Se você quiser pagar pouco aqui em Portugal, eu sugiro que você procure alguma vila ao redor dessas cidades maiores, que pode ser que você encontre um preço mais acessível. Mas eu, Carol, vou falar sobre Coimbra, ok? Bom, então vamos começar com arrendamento. Quanto custa um arrendamento de um apartamento ou de uma casa aqui em Coimbra? Um T1 ou T2, eles ficam na faixa de 450 euros até 600 euros. Óbvio que tem apartamento mais caro e óbvio que talvez você encontre apartamento mais barato do que 450. Mas assim, apartamento bom para morar é a partir de 450 euros, ok? Então isso tá entre um T1 e T2, é basicamente esses preços. Tem T1 que é o mesmo preço que o T2 e só muda talvez que o T1 é mais novo e um T2 é um pouco mais antigo, os móveis são mais antigos, mas é basicamente esse valor. Aqui na nossa lista e nos nossos preços a gente vai colocar 500 euros, porque daí é uma média de preço entre 450 e entre 600 que você possivelmente vai encontrar. E isso é a casa inteira, não é só o quarto. O quarto varia muito, dependendo de quantos quartos tem na casa, se é um quarto mais antigo, se é um quarto mais novo, varia muito, mas eu acredito que esteja na faixa de 170 euros a 250, mais ou menos isso. Pode ser que tenha alguns que tenha conta incluída e pode ser que outros não, mas aqui eu não procurei quarto, tá? Eu procurei valor de apartamento. E esse valor que eu coloquei de 500 euros, eu coloquei sem conta nenhuma. No meu caso, aqui em Coimbra, hoje, o apartamento que eu alugo é com tudo incluso. Então, assim, eu não tenho uma vivência de quanto vem de água nem de energia, mas eu corri atrás disso pra vocês. Eu falei com algumas pessoas aqui em Coimbra que paga parte água e luz. Então, eu fiz um cálculo mais ou menos aí para umas 2 pessoas que você vai gastar mais ou menos, tá bom? Então, o arrendamento custa 500 euros mais ou menos. Essa é a média para você viver bem, tá? Não é uma média para você viver numa mansão e também não é uma média para você morar num muquifo, ok? Daí, então, pro apartamento, temos água e luz. Água eu coloquei mais ou menos 20 euros. Você pode gastar 20, 30, 40, depende do seu consumo de água, depende de quanto tempo você fica no banho, depende de quanto tempo você lava a casa, de quantas vezes por semana você usa muita água, enfim. Coloquei 20 euros, uma média para 2 pessoas, mas é mais ou menos nessa média de 20 a 30 euros que você vai ter que calcular que você vai gastar por mês. E de luz eu coloquei 70 euros, pode ser um pouquinho caro,
mas aqui no inverno pode subir muito a sua conta, muito. Para vocês terem uma ideia, eu já tive uma amiga que um mês de inverno gastou quase 200 euros de luz, porque ela usou muito aquecimento na casa dela, então isso subiu muito o valor. Eu coloquei 70 euros porque é uma média, para você deixar um pouquinho o aquecedor ligado, a hora que esquentar a casa dá uma desligada, e assim no calor, se tiver um ar-condicionado ou alguma coisa do tipo, ou deixar ventilador ligado o tempo inteiro, ou televisão, luz, enfim. Eu coloquei 70 euros, que é uma média que eu fiz no geral das pessoas que eu fui perguntando aí quanto que gasta mais ou menos. Então, 20 euros para água, 70 euros para energia. Bom, de TV e internet, que a gente faz o combo, quando vai comprar, o pacote sai mais barato. Se você comprar TV e internet, também deve ter telefone, mas como aqui em Portugal eu acho que a maioria dos brasileiros usa mais telemóvel do que o telefone em casa, eu pesquisei e coloquei um combo em casa de TV mais net, uma média entre 30 e 40 euros. Eu vou colocar 40 euros, porque 40 euros aumentava muito a internet, então assim, ultimamente acho que todo mundo usa muito a internet, então 40 euros aí para TV e internet no mês. Sobre transporte, depende muito do transporte que você vai usar, se você vai andar de autocarro, que é o ônibus, ou se você vai andar de carro mesmo, se você vai ter um carro aqui. E eu coloquei o preço dos dois, mas dá uma diferença boa entre o ônibus e o carro, porém o carro você consegue levar mais pessoas, certo? Por exemplo, eu e meu marido vamos de carro e gastamos o mesmo valor, esse valor que eu coloquei aqui. E já de ônibus seria duplicado esse valor para mim e para ele, ok? Então assim, na média fica mais ou menos a mesma coisa. Então, de ônibus, aqui em Coimbra, se você comprar 10 passes de ônibus, você paga 5,80. Então, sai 58 cêntimos cada viagem. Eu coloquei que você viaja 10 vezes por semana. Por exemplo, você trabalha num lugar de segunda a sexta, tem que ir e tem que voltar. Então, são 10 viagens, mais ou menos. E coloquei um extra, se você quiser sair final de semana, ir para um shopping, alguma coisa. Então, ficou de transporte de autocarro, de ônibus, 25 euros. Então, você vai gastar em torno de 25 euros por pessoa. Agora, se você tiver um carro, você vai gastar em torno de 60 euros de combustível. O que fica mais ou menos elas por elas, para mim e para o meu marido, por exemplo. Se for eu e ele andar de autocarro, vai ficar uns 50 euros mais ou menos por mês. Já se a gente andar de carro, fica 60 euros. Eu pago aí uns 10 euros a mais. Porém, eu tenho a vantagem de sair e voltar a hora que eu quiser e não ficar esperando horário de ônibus, de autocarro, tá bem? E agora plano para telemóvel, para celular. Eu tenho um plano no meu que eu pago 20 euros por mês, mais ou menos, dá acho que 18 alguma coisa, que é a mensalidade do meu pós-pago, porque o meu celular aqui é pós-pago, então é mais ou menos nessa faixa. Bom, e agora por último, o mercado. Então a gente gasta mais ou menos de 200 a 250, eu acho que fica mais na faixa dos 200 euros por mês, que a gente gasta de mercado para 2 pessoas, tá? Lembrando que você pode gastar menos que isso ou pode gastar mais que isso. Vale mesmo o que você vai comprar, como que você vai comprar. Aqui em Portugal eu não faço compra mensal, eu vou toda semana no mercado. Então eu gasto por semana e não por mês. Então eu calculei a média aqui para vocês, eu peguei uma semana e multipliquei por 4 para ver quanto que dava mais ou menos. E tem semana que eu gasto 50, 60 euros, mas tem semana que eu gasto 30. Então assim, com 30 euros na semana você consegue passar bem. Mas não tem assim, digamos que tanta porcaria, sabe? E eu como bastante coisa como chocolate Milka, Danone, salgadinho, tipo Cheetos, biscoito, bolacha, essas coisas, entende? Então eu compro bastante essas coisas, o que encarece um pouco mais a minha compra, mas tudo depende do seu estilo de vida. Você pode gastar muito mais ou você pode gastar muito menos. Depende mesmo do que você quer comer e aonde você quer colocar o teu dinheiro. É basicamente isso. Então eu coloquei aqui uns 200 euros de mercado para 2 pessoas no mês.
Então é isso. Bom, agora vamos somar tudo isso para ver quanto que dá no fim do mês as nossas contas. Então, só para relembrar, o arrendamento coloquei 500 euros, a água 20 euros, a luz 70 euros. O transporte eu coloquei o carro por 60 euros, aí eu coloquei TV e net na casa por 40 euros, telemóvel 20 euros e mercado 200 euros. Então essas são as contas fixas que a gente tem mais ou menos, o que dá um total de 910 euros, mais ou menos, ok? Então esse valor pode ser exatamente esse valor que você gaste, que você tenha praticamente o mesmo estilo de vida que o meu, então pode ser que você gaste mais ou menos isso. Pode ser que você gaste mais, que você consuma mais coisa, entende? Ou pode ser que você consiga gastar muito menos. Então, essas foram as contas de 2019 atualizada para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo a sua experiência, quanto que você gasta, o que você acha desse vídeo. E é isso, se você quiser me acompanhar mais de pertinho e todos os dias, me segue lá no Instagram, que é a.carolinaf, que eu sempre tô por lá e tô postando as coisas com mais frequência, digamos assim. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! I'm still tired when I wake up, like my dream's still near. Snooze bottom, my best friend now. Get me away from here. I got plans, I got things to do.